Parte 3. Gastar como um lobo de Wall Street. Com bilhões de dólares roubados à sua disposição, Joe Low embarcou numa das maiores e mais vulgares farras de gastos da história moderna. Ele não estava a esconder a sua riqueza, estava a exibi-la de forma espetacular, usando o luxo e o glamour como uma arma de legitimação social. A sua vida tornou-se uma performance de opulência, e o mundo era o seu palco. O mercado imobiliário de luxo foi um dos seus primeiros alvos. De acordo com os processos de confisco de bens do Departamento de Justiça, Joe Low adquiriu um portfólio de propriedades de troféu que faria inveja a qualquer oligarca. Em Nova York, ele comprou um condomínio no prestigiado Time Warner Center por 30,55 milhões de dólares. Não satisfeito, adquiriu a penthouse no Walker Tower por 50,9 milhões de dólares e um apartamento no Park Laurel com vista para o Central Park. Em Los Angeles, ele comprou uma mansão em Beverly Hills por 39 milhões de dólares, anteriormente propriedade do magnata dos cassinos Steve Wynn, e a mansão Pyramid House, também em Beverly Hills, por 17,5 milhões. Adicionou a isto o hotel de luxo L'Hermitage, em Beverly Hills, por 44,8 milhões, e uma mansão em Londres, no bairro de Belgravia, perto do Palácio de Buckingham, por 35 milhões de dólares. Para se locomover entre as suas propriedades, ele comprou um jato privado Bombardier Global, 5.000 por 35 milhões de dólares. O seu gosto por luxo estendia-se a bens pessoais. Low tornou-se um dos maiores clientes da joalheira Lorraine Schwartz. Em 2014, ele gastou 27,3 milhões de dólares num único item, um colar de diamantes rosa de 22 quilates para a esposa de Najib Razak, Rosma Mansour. Os documentos do tribunal revelam que ele também comprou dezenas de outras joias para Rosma, totalizando centenas de milhões de dólares. Para si mesmo e para os seus associados, ele comprava relógios Richard Mille e outros itens de luxo. A arte era outra das suas paixões, ou talvez apenas outro veículo para lavar e armazenar dinheiro. Low tornou-se uma presença constante nas casas de leilões Christie's e Sotheby's. Ele adquiriu um portfólio de arte digno de um museu, incluindo obras de mestres. Pagou 5,5 milhões por La Maison de Vincent à Arles, de Van Gogh. Comprou Ninféas, avec reflet de Hautes Herbes, de Monet, por dezenas de milhões. A sua coleção incluía ainda obras de Jean-Michel Basquiat, como o quadro Dust Heads, que ele comprou por 48,8 milhões de dólares, e Redman One, de Mark Rothko. Mas foi no seu estilo de vida que Joe Low se assemelhou mais a uma personagem de ficção. Ele organizava festas lendárias, gastando milhões de dólares numa única noite. A sua festa de aniversário de 31 anos em Las Vegas, em novembro de 2012, tornou-se infame. Ele alugou um hangar de avião e construiu um parque de diversões completo com uma roda gigante e uma pista de carros de choque. Os convidados incluíam Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Robert De Niro e Kim Kardashian. Britney Spears saiu de um bolo de aniversário para cantar Parabéns a Você. O evento contou com atuações de Redfoo, do LMFAO, Busta Rhymes, Q-Tip e Ludacris. Noutra ocasião, ele perdeu milhões de dólares numa única noite a jogar baccarat com DiCaprio e outros amigos em Las Vegas. As suas festas em iates em Saint-Tropez eram igualmente extravagantes, repletas de celebridades, modelos e quantidades industriais de champanhe e cristal. Ele presenteava os seus amigos famosos com generosidade. Deu a Leonardo DiCaprio o Oscar que Marlon Brando ganhou por On the Waterfront, que ele havia comprado num leilão por 600 mil dólares.
deu à modelo Miranda Kerr um piano de cristal transparente no valor de US$ 1 milhão e milhões em joias. No entanto, o uso mais audacioso e irônico do dinheiro roubado foi a sua incursão em Hollywood. Em 2010, foi criada uma empresa de produção de Hollywood chamada Red Granite Pictures. Os seus cofundadores eram Riza Aziz, o enteado do primeiro-ministro Najib Razak, e Joey McFarland, um produtor amigo de Joe Low. A empresa surgiu do nada e começou imediatamente a financiar grandes produções. Usando mais de US$ 100 milhões que o Departamento de Justiça rastreou diretamente do dinheiro desviado do 1MDB, a Red Granite financiou filmes como a comédia Dumb and Dumber 2, Horns, com Daniel Radcliffe, e, claro, a sua obra-prima, O Lobo de Wall Street. A ironia era tão densa que parecia inacreditável. Os ladrões que pilharam um fundo estatal estavam a produzir e a promover um filme aclamado pela crítica sobre um vigarista que engana investidores e vive uma vida de excessos, tudo com o dinheiro que tinham roubado. E, no final do filme, nos agradecimentos especiais, pode-se ler o nome Joe Low. Ele não estava apenas a financiar o filme, estava a celebrar a sua própria imagem, a sua própria fantasia, no grande ecrã. Parte 4. A queda do castelo de cartas. Enquanto Joe Low e os seus cúmplices viviam a sua fantasia, financiada por dinheiro roubado, o mundo real estava a começar a prestar atenção. O castelo de cartas, construído sobre uma fundação de mentiras e corrupção, estava prestes a desmoronar. A queda não foi iniciada por reguladores financeiros ou pela polícia, mas sim por jornalistas de investigação persistentes que se recusaram a ignorar os sinais de alerta. A primeira a dar o alarme de forma consistente foi Claire Rewcastle Brown, uma jornalista britânica e fundadora do blog Sarawak Report. Com um foco inicial em questões ambientais e de corrupção no estado malaio de Sarawak, Rewcastle Brown começou a investigar as finanças do 1MDB. O seu momento de viragem veio através de uma fonte crucial, Xavier Justo, um ex-diretor da PetroSaudi. Justo forneceu-lhe um vasto tesouro de dados, e-mails, documentos, registros bancários, que detalhavam a primeira fase do roubo, a fraudulenta joint venture com a PetroSaudi. A partir de 2015, o Sarawak Report começou a publicar uma série de artigos bombásticos que expunham o esquema, ligando Joe Low diretamente ao desvio de US$ 700 milhões através da empresa Good Start. Quase em simultâneo, do outro lado do mundo, dois jornalistas do The Wall Street Journal, Tom Wright e Bradley Hope, iniciaram a sua própria investigação. Seguindo o rastro do dinheiro através de registros de empresas e fontes financeiras, eles corroboraram e expandiram as descobertas do Sarawak Report. A sua investigação culminou numa reportagem que abalou o mundo em julho de 2015. O jornal publicou documentos de investigação do governo malaio que mostravam, sem margem para dúvidas, que quase US$ 700 milhões, a famosa soma de 681 milhões, tinham sido depositados diretamente nas contas bancárias pessoais do primeiro-ministro Najib Razak. A defesa de Najib foi que o dinheiro era uma doação pessoal da família real saudita, uma explicação que foi recebida com incredulidade generalizada e mais tarde desmentida pelas autoridades sauditas e pelo Departamento de Justiça dos Eitirura. As revelações provocaram uma onda de indignação na Malásia. Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas de Kuala Lumpur, exigindo a demissão de Najib. A resposta do governo foi repressiva. Najib demitiu o seu vice-primeiro-ministro e o procurador-geral que estava a investigar o caso. Sites de notícias que cobriam o escândalo,
incluindo o Sarawak Report, foram bloqueados no país. Mas era tarde demais. O escândalo já era global. As investigações foram desencadeadas em pelo menos 10 países, incluindo Singapura, Suíça e Luxemburgo. A investigação mais significativa foi lançada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, DOJ, sob a sua iniciativa de recuperação de ativos da cleptocracia. Em julho de 2016, o DOJ apresentou uma queixa civil massiva, a maior da história da iniciativa, com o objetivo de apreender mais de US$ 1 bilhão em ativos comprados com dinheiro desviado do 1MDB. A queixa, com 136 páginas, descrevia o esquema em detalhes minuciosos, referindo-se a Najib Razak como Malaysian Official 1. O DOJ descreveu o escândalo como o maior caso de cleptocracia que já tinham processado. Nos anos seguintes, o DOJ expandiria a sua ação, procurando confiscar um total de 1,7 mil milhões de dólares em ativos. A lista incluía o jato privado de Jho Low, a sua participação no Hotel L'Hermitage, os direitos de filmes da Red Granite, incluindo O Lobo de Wall Street, o colar de diamantes rosa de 27 milhões de dólares e o seu bem mais precioso, o superiate Equanimity, avaliado em 250 milhões de dólares, que foi eventualmente apreendido na Indonésia. O ponto de viragem político na Malásia ocorreu nas eleições gerais de maio de 2018. Alimentado pela fúria pública sobre o escândalo 1MDB e o aumento do custo de vida, o eleitorado malaio fez o impensável. Liderados pelo ex-primeiro-ministro de 92 anos Mahathir Mohamad, que saiu da reforma para desafiar o seu antigo protegido, a oposição conseguiu uma vitória histórica, derrubando a coligação Barisan Nasional, que governava o país ininterruptamente há 61 anos. Foi um terremoto político, um referendo sobre a corrupção do regime de Najib. Com o seu protetor político fora do poder, a justiça começou a agir rapidamente. Poucas semanas após a eleição, Najib Razak foi preso. Ele enfrentou dezenas de acusações de abuso de poder, lavagem de dinheiro e quebra de confiança. Em julho de 2020, ele foi condenado no seu primeiro julgamento por corrupção e sentenciado a 12 anos de prisão e a uma multa de quase 50 milhões de dólares. Após esgotar os seus recursos, ele começou a cumprir a sua pena em agosto de 2022. A sua esposa, Rosma Mansour, também foi condenada por corrupção num caso separado. O Goldman Sachs enfrentou as suas próprias consequências. Em 2020, o banco chegou a um acordo com o Departamento de Justiça do GIOBIWA e outros reguladores globais. O banco concordou em pagar mais de 2,9 bilhões de dólares em penalidades e a sua subsidiária na Malásia declarou-se culpada de violar a lei de práticas de corrupção no estrangeiro. Somando-se a um acordo anterior de 3,9 bilhões com o governo da Malásia, as penalidades financeiras totais do banco pelo seu papel no escândalo excederam os bilhões de dólares. Tim Leissner declarou-se culpado e tornou-se uma testemunha-chave para o governo. Roger Eng foi extraditado para o ZEUA, julgado em Nova York e condenado por conspiração para cometer suborno e lavagem de dinheiro em 2022. E Jho Low, o arquiteto playboy da fraude, tornou-se um fugitivo internacional. Acusado criminalmente tanto na Malásia como no ZEUA, ele está na lista dos mais procurados da Interpol. Apesar dos esforços internacionais para o capturar, acredita-se que ele esteja a viver em liberdade, provavelmente na China, que não tem um tratado de extradição com os Estados Unidos. Ele continua a eludir a justiça, vivendo das centenas de milhões de dólares que conseguiu manter fora do alcance das autoridades. O escândalo 1MDB é uma lição arrepiante e um estudo de caso
sobre a intersecção tóxica do poder político desenfreado e da alta finança global. Mostrou de forma devastadora como uma pequena elite pode, com a ajuda de facilitadores globais e instituições financeiras dispostas a olhar para o lado, saquear a riqueza de uma nação inteira. Expôs a hipocrisia de um sistema financeiro onde taxas astronômicas podem cegar para a corrupção mais flagrante e onde o dinheiro roubado, uma vez lavado, através de arte, imóveis e produções de Hollywood, pode comprar não apenas luxo, mas também influência cultural, poder e um verniz de legitimidade. A história é tão absurda, tão cinematográfica, que quase parece ficção. A imagem de um filme sobre um vigarista a ser financiado por vigaristas é uma ironia tão perfeita que seria rejeitada por um argumentista por ser demasiado inverossímil. Mas para o povo da Malásia, os 4,5 mil milhões de dólares roubados não eram uma linha de enredo. Eram hospitais que não foram construídos, escolas que não foram melhoradas, infraestruturas que não foram modernizadas e um futuro que lhes foi roubado. Tudo para financiar a fantasia de um grupo de cleptocratas e a vida de um lobo de Wall Street da vida real. É uma teia de corrupção tão complexa que é difícil de acreditar. Se você está tão chocado quanto nós, não se esqueça de curtir este vídeo para que essa história alcance mais pessoas.